Agora aqui comigo vocês vão ver já Mauro Naves, Natália Ferrão e Paulo Calçade para a gente repercutir os dois jogos e, claro, as outras partidas também de ontem do Campeonato Brasileiro. Mas agora, duas partidas encerradas. A vitória do Atlético, 3-0 em cima do Red Bull Bragantino, e a vitória do Palmeiras em cima do Vasco da Gama, 1-0, que deixa aquela disputa do campeonato ponto a ponto e parece que vai ser assim até o final. Avante, família Palestrina, seja bem-vinda. Vamos acompanhar aqui o que o programa esportivo tem a dizer sobre Vasco e Palmeiras. O Palmeiras venceu por 1-0 e continua na vice-liderança, apenas 3 pontos atrás do líder Botafogo, que também venceu. Acompanhe aqui comigo, deixa sua inscrição, seu like, fortalece o canal aqui e vamos ver aqui as notícias do nosso Verdão. Paulo Calçade, boa noite, Calçade. Olá, companheiros, companheira Natália. E o nosso Tetra que tá lá acompanhando, daqui a pouquinho vem pro jogo, né? Domingo é dia de jogar, né, cara? Não é? Tetra campeão no domingo, não pode ficar de folga. Ainda mais no horário nobre. Ainda mais nesse horário. Mas, olha, uma vitória importante nessa luta pelo título, tá 3 pontos do Botafogo, que venceu ontem, é outro capítulo. Depois a gente fala do jogo do Botafogo e do Fluminense. Um Palmeiras que sabe jogar com a posse, mas também... Que vacilo aí do jogador do Vasco, que entregou a bola pro Flaco Lopes, presentão pro Palmeiras aí, e aí foi os 3 pontos, né? Também gosta de chamar, de atrair o adversário para jogar nos espaços, na transição, e tem o Veiga hoje um pouco mais pela direita, Maurício, Felipe Anderson, Flaco Lopes. Foi um jogo que foi decidido no erro, né? Gostei da formação do Abel Ferreira hoje, colocou o Veiga no lugar do Estevão, na posição do Estevão. Eu praticamente gostaria de ver o Maurício pela ponta esquerda, o Felipe Anderson jogando na posição que o Estevão joga, porque o Felipe Anderson se destacou na Lazio jogando exatamente na mesma posição do Estevão, mas hoje o Abel pôs o Rafael Veiga, né, o Maurício centralizado, e o Felipe Anderson continuou pela ponta esquerda, mas foi bom, gostei. Deixe nos comentários, gostou dessa formação, o que você achou? Numa falha, nesse daí, tá sim, aconteceu muita coisa boa, mas o que foi pro placar foi um erro de um Vasco que lutou demais, mas não foi o suficiente para empatar o jogo. Fez o Everton trabalhar? Fez, mas o Palmeiras acabou também perdendo grandes chances, principalmente no segundo tempo, né, na transição, chegando cara a cara diante do goleiro e acabando assim, definindo mal o lance. É um Palmeiras que só tem um Brasileirão, então ele entra com uma capacidade de luta, de enfrentamento que nem todos os times têm, e vai ser assim até o final. Na minha opinião, sem dúvida, Palmeiras tricampeão brasileiro. Deixe nos comentários aí, pode comentar aí sem medo. Assim, por exemplo, na próxima rodada, quando ele vai enfrentar o Atlético Mineiro, entre os jogos de Libertadores e Copa do Brasil. E o Galo que venceu hoje jogando com o time reserva. Natália Ferrão, são quantas vitórias seguidas do Palmeiras no Brasileiro? 5. Boa noite, Vicari, Calçade. Por isso que subiu bem, né? Mauro Naves e também o Tetra, um prazer estar aqui com vocês, meninos. Subiu bem, né? É um Palmeiras que pós-classificação, sair das classificações, né? Tanto de Libertadores e Copa do Brasil, foi um time que reagiu bem. Porque tem aquela coisa do ranço de você perder do jeito que perde, tentando e tudo mais, mas é um Palmeiras que assimilou que o que tem agora é o Campeonato Brasileiro. E tem jogado bem, tem melhorado o seu sistema coletivo de jogo. Antes a gente falava tanto de um Palmeiras, principalmente nos jogos contra o Botafogo, os primeiros jogos contra o Botafogo, contra o Flamengo, que havia um desajuste ali do coletivo, do que é o forte desse Palmeiras, e volta a ser um Palmeiras que tem condição física melhor, né, por conta do descanso, como o Calçade bem lembrou. É o único foco do Palmeiras, descansa durante a semana, treina com menos intensidade ali no começo e vai ajustando o que precisa ajustar para o... Esse lance aí merecia gol, hein? Esse lance mereceu um gol. Cara, o Maurício também tá jogando demais, tô gostando demais do Maurício, se encaixou perfeitamente no Palmeiras e é crescente e é uma crescente rumo ao tricampeonato brasileiro. O resto da rodada do Brasileiro. Mas é um time muito encaixado. Mas no jogo de hoje, o que fica... Esse lance aí, desculpa. Daqui a pouco tem a Renata Ruel, tá? Mas aí eu deixo pra Renata Ruel. Porque esse aí foi o da confusão, né? Porque inicialmente o árbitro marca a falta fora da área, ele é acionado pelo VAR, porque afinal de contas o lance, não é isso, Mauro? Acontece exatamente dentro da área, mas... Mão colada, mão tava literalmente colada no jogador, sem a intenção nenhuma de pôr a mão na bola. Lance normal, segue o jogo.
Depois a Renata vai explicar pra gente que, na verdade, o árbitro entende que não foi falta, não foi pênalti, por isso ele foi ou não foi? Anula o que ele tinha dado, mas que não ia ser, que era o pênalti. Não, foi um lance muito, muito interessante. Boa noite, Bruno, Calçade, Natália, Zinho, abençoado, estamos juntos aí de novo. Esse lance, vamos deixar a Renata explicar, porque foi muito interessante. Porque todo o time do Vasco achou que quando ele foi no VAR, se ele marcou falta, ele vai ver que foi dentro da área, ele vai voltar e marcar um pênalti. A torcida comemorou. Mas a Renata já havia cantado a bola na redação, que ele não ia marcar nada, ele não marcou mesmo, e ela vai explicar por que ele está certo ou se ele está errado. Esse lance aqui, o Agustin já demorou para tocar. Se ele toca nesse momento no Rony, um pouquinho antes ainda, ou aqui na direita com o Felipe Anderson, com certeza seria gol, porque o Felipe Anderson poderia rolar para o Rony, ou vice-versa, e entrar o jogador na cara do gol sozinho, só o jogador e a trave. Lamentável que ele demorou a fazer esse passe aí. Errado, enfim. Aí o Rony demorou para entrar. Eu achei que ele demorou, porque o Palmeiras jogaria mais no contra-ataque e tal, podia aproveitar a velocidade dele, mas nessa chance aí jogou para fora. É a quarta vitória, né, Natália? Falou com razão, quinta, né, seguida, porque tem um São Paulo antes de ser desclassificado pelo Botafogo, né, antes de sair. E nessas 4 foi o menor placar, né, que o Palmeiras ganhou 2 jogos de 5, né, 5 do Cuiabá, 5 do Criciúma, 2 do Atlético Paranaense fora de casa. E olha só, não tomou gol em nenhum jogo, hein? Não tomou gol. 4. Mas o foi Abel o que vai falar disso aí na entrevista. E foi o que menos finalizou também hoje. Foi o que menos finalizou. Inclusive menos até do que contra o Atlético Paranaense jogando fora. Mas enfim, agora está focado, é o que se esperava no Palmeiras. Cuidado que agora os concorrentes, aí, os outros candidatos, prestem atenção que o Palmeiras está prestando atenção só no Campeonato Brasileiro. Evidentemente que o Botafogo que é o líder, o Fortaleza está na frente, enfim, tem times atrás como o Flamengo ainda com jogos a menos, querendo encostar. Mas é isso, a gente não espera algo muito diferente desse Palmeiras, não. Se ele vai alcançar Botafogo, se vai alcançar Fortaleza, quem será o campeão, a gente não tem a menor ideia ainda. Mas o Palmeiras deverá, sim, fazer a parte dele. Tem encontros difíceis? Tem. Acho que contra o próprio Botafogo aí, né, Natália? 26ª rodada, mas se o Botafogo for a final da Libertadores, esse jogo sabe-se lá. O Palmeiras, ele tem o Fortaleza e o Botafogo ainda, e os 2 jogos o Palmeiras faz como mandante. E tem o Corinthians fora. Tem o Corinthians fora. Também tá crescendo, né? E vai ser um jogo assim, explosivo. Já pensou? Caminho do título para um. Reta de rebaixamento pro outro. Porque aí é ré, né? Eles estavam voltando para a zona do rebaixamento. Então, os dois vão... Vai ser um negócio maluco. Então, essa parte final é muito bom. Eu só lamento quando, em função da temporada, quando parece que o Brasileirão é prêmio de... Sabe, você está assim... Fica aí. Só sobrou o Brasileirão. Não, ganhar um campeonato de pontos corridos, o Zinho pode falar isso muito bem, 38 rodadas, você ser o melhor entre 38 rodadas, entre 20 clubes, cara, isso tem um valor maravilhoso. E treinador, principalmente a cultura do Abel, que é o treinador europeu, sabe muito bem como é difícil ganhar um título assim, e o valor que se dá a um treinador também que ganha uma competição. E no caso do Palmeiras seria um tri. Exato. Seria o tri, não é, Zinho? O Zinho são 5 títulos, olha só. É difícil ganhar o brasileiro? Muito. O cara tem 5, Natália. Hein? Por isso que ele tá aqui com a gente. Ele tá dando risada da gente, falando difícil. Difícil é pra vocês. Pra mim é uma moleza ganhar esse campeonato. Tá acostumado, né? Pô. Não, mas é difícil. Não. Tudo bem, queridos? Que prazer estar com vocês. É uma honra, um privilégio, mas é difícil, é muito difícil. É o campeonato que tem que ter a regularidade, né? Foi falado aí pelos meus companheiros, 38 rodadas. É claro que aquela equipe que fica focada nesse campeonato, a tendência é você ter uma preparação melhor, né? Os 2 times que jogaram hoje, Vasco e Botafogo, tiveram a semana toda para treinar. Eles não estavam envolvidos em Libertadores, então por isso a gente viu um jogo pegado, equilibrado. Acho que até a hora do gol ali estava bem taco a taco, como diz o nosso querido Pascoal, né, presidente? Beijo pro presidente, meu querido Calçade, a gente estava junto no meio de semana. Natália, sempre estou te acompanhando, e Bruno Vicari,
parceiro também, né? Tá me devendo só uma janta, mas tudo bem. Mas faz só uns 3 anos que eu tô devendo esse dia Prozinho. Isso, hein? Mas assim, o Palmeiras sempre é aquele time que a gente não desconfia, pelo contrário, é um time muito sólido, organizadíssimo, tem muito mais recursos que a equipe do Vasco da Gama. O time do Vasco tá lutando, tá vivendo até um momento muito melhor do que eu esperava na temporada. Por todas as dificuldades que o Vasco teve aí com o SAF, fora de campo também, né, principalmente, a troca de treinador, sai o Ramon Dias, entra o Paiva, não tem um grupo com tantas opções, por mais que teve contratações, mas você vê, o Coutinho até hoje não está bem fisicamente para jogar, tem talento, é craque de bola, mas está saindo do banco para substituir o outro talento. A gente estava torcendo muito quando ele foi contratado, né, meus companheiros, é que a gente pudesse ver Coutinho e Payet juntos. Era bastante qualidade para esse Vasco melhorar, mas não é possível isso, a gente não vê isso, muito pela parte física, e aí o Vasco tem dificuldade. Pouquíssimas chances pro Verratti hoje, alguns cruzamentos, ele até briga muito, luta muito. E aí, para você jogar com um time que, para mim, está brigando e muito com o Botafogo pelo título, estão começando aí de novo, Botafogo e Palmeiras, tem o Fortaleza, que venceu e muito bem o Bahia ontem, depois de ter perdido em casa na Sul-Americana para o Corinthians, se reergueu com uma goleada, 4-1 em cima do Bahia. Eu não achava que seria um jogo tão assim, né? De um placar tão elástico. Mas assim, o Fortaleza se recupera, está em terceiro lugar, está brigando também pelo título. Mas acho que o Palmeiras, como está só no Campeonato Brasileiro e com esses jogos que vocês citaram em casa, contra o Botafogo e contra o Fortaleza, que são os candidatos, vamos ver o Flamengo hoje, né? O que vai acontecer, mas vejo o Flamengo desgarrando dessa briga pelo título.